Muita gente tem perguntado, muita gente tem mandado lá no Instagram, tem mandado aqui também no YouTube. Então a gente decidiu fazer um vídeo explicativo, na verdade informativo, né? Sobre Petrobras. Então o objetivo aqui não é que você compre Petrobras ou que você venda Petrobras, mas sim que você entenda sobre a empresa e você sabe o que você está fazendo. Existem alguns porquês. Existe essa loucura da Petrobras. Como é que uma empresa que paga tão bem dividendos, o mercado hoje está despencando? Tipo, qual a relação? Existem muitos porquês, né? Mas tem algumas coisas que chamam a atenção e a gente queria trazer aqui do porquê que a Petrobras pagou tão bem dividendos. É hoje a principal pagadora de dividendos da nossa bolsa e, ao mesmo tempo, é importante a gente entender por que o mercado tem tanto medo, né? Então, esse vídeo é para isso. Eu não quero fazer com que você compre Petrobras, eu não quero fazer com que você venda também Petrobras. Então, independente do que eu penso ou não, esse aqui é um vídeo muito mais informativo e a gente precisa colocar essa informação à mesa. Beleza? Antes de mais nada, curte. Gostou do vídeo? Não só curte, mas também comenta, coloca aqui suas dúvidas que aí o nosso time vai lá e vai ficar te respondendo aqui. E, ao mesmo tempo, outras questões pode colocar aqui nos comentários que o nosso time também ajuda. Beleza? Então, para a gente começar, Petrobras. O Infomoney lançou um dado esses dias que chamou muita atenção do mercado. O Infomoney pegou 315 empresas da bolsa que pagaram dividendos no ano de 2022. E dessas 315 empresas existe Petrobras. Quando a gente tira Petrobras desse dado e deixa 314 empresas, ou seja, tinha 315, eu tiro Petrobras e fica 314. Quando a gente tira Petrobras, a gente consegue perceber que mais de 50% dos dividendos pagos na bolsa, exatamente isso que você escutou, mais do que 50% foram pagos por Petrobras. E aí a pergunta que fica é, caramba, como que uma empresa como essa, que pagou dividendos estratosféricos, o preço está caindo, o mercado está desacreditando? Enfim, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Até para você entender, eu anotei aqui, e o link também está aqui embaixo, tá na descrição, o que o Infomoney trouxe foi, Petrobras pagou esse ano 173 bi, aproximadamente, em dividendos. Ano passado, a Petrobras pagou 72 bi. Teve um aumento aí surreal, né? Se é que a gente pode dizer outra palavra. E aí a gente consegue perceber que, além da Petrobras nos últimos anos ela ter alavancado aí a distribuição de dividendos, esse ano foi um pagamento de dividendos estratosférico. E está sendo, né? Porque o ano não terminou ainda. E muita gente se pergunta, né? Por que a Petrobras pagou tão bons dividendos? Talvez você não saiba, mas tem os porquês aqui. Inclusive, eu estudei esses porquês até eu me convencer se eu compraria ou não compraria Petrobras na época e montaria posição. Mas existem alguns porquês isso aconteceu. Como é que uma empresa paga 173 bilhões e é a maior pagadora de dividendos da bolsa hoje, ao mesmo tempo que, se você somar 314 empresas, ela pagou mais do que essas 314 juntos? Então vamos lá. Para a gente começar. Eu não sei se você sabe, desde 2015, ou seja, nos últimos 7 anos, a Petrobras ela se desfez de muitos ativos, tá? Tanto empresas, quanto posições acionárias, quanto bens e participações, refinarias, enfim. A Petrobras se desfez de um valor dos últimos 7 anos para cá, e principalmente no governo atual, no governo Bolsonaro, de aproximadamente 244 bilhões em ativos. Isso, bilhões com B de bola. A justificativa do governo foi, e principalmente o governo atual, a empresa precisava se desfazer desses ativos que não era core, ou seja, não era o essencial, não era aquilo que a empresa de fato estava preocupada em mexer, e, ao mesmo tempo, ela precisava se desfazer para quitar dívidas. Não sei se você vai saber, teve o Petrolão, e aí, na época do Petrolão, a Petrobras foi saqueada. E nesse roubo da empresa, a empresa ficou muito endividada. Então, a empresa chegou a quase 500 bi de dívida. E sim, a empresa chegou a quase 500 bi de dívida e precisava de dinheiro para pagar, porque a empresa estava muito alavancada e muito endividada. O pessoal de fazer isso era de fazer de ativos que não era core, que não era o essencial ali da empresa. Então a empresa falou, vamos focar aqui em refino e principalmente na exploração de petróleo. No demais, o que tiver aqui, a gente vai vender e a gente vai se desfazer. A empresa se desfez, gerou um caixa de 244 bi. A pergunta que você pode fazer, gerou resultado? Sim, gerou resultado. A empresa saiu de um endividamento aí de quase 500 bi para pouco mais de 300 bi, é um endividamento alto ainda, porém a geração de caixa da empresa pipocou, a dívida, mesmo que esteja alta,
quanto à geração de caixa, ela ficou uma dívida controlada, porque a Petrobras é uma empresa hoje com uma puta geração de caixa. E quando a gente olha, por exemplo, para um indicador de endividamento, que é dívida líquida sobre o EBITDA, que anteriormente estava sendo ali a razão mais ou menos em 5 vezes, hoje essa razão ela está em uma vez a geração de caixa. Ou seja, em pouco mais de um ano, a empresa hoje ela paga as dívidas que ela possui, todos os compromissos que ela tem, dada a geração de caixa que ela tem, que é o EBITDA. E anteriormente ela pagaria em pouco mais de 5 anos. Ou seja, essa dívida, quando a gente olha para a geração de caixa, ela está bem controlada. Então é importante a gente ver isso. E aí surgem as críticas, né? Então o que aconteceu? Para todo governo atual existe uma oposição. E a oposição era exatamente o governo que está em transição agora. E o governo de transição fez um burburinho muito grande, que, caramba, não precisava se desfazer desses ativos, estavam querendo vender a Petrobras a preço de banana, já era um presságio para a privatização da Petrobras, os caras estavam fazendo sacanagem. E assim, se fosse sacanagem, essa venda de 244 bi de ativos, ou de qualquer coisa que seja, a empresa não tinha diminuído seu endividamento, de fato ela diminuiu. Ao mesmo tempo, a empresa focou no que é core, que é ali o refino e principalmente a exploração. E, além disso, a empresa deu muito lucro. A Petrobras nunca foi tão bem gerida e tão bem lucrativa nesses últimos anos. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode negar. E aí você pode perguntar, pô, mas por que o mercado tá com medo? Exatamente porque quem criticou vai assumir. E quem vai assumir participou de escândalos lá atrás. Isso é muito ruim para a empresa. E principalmente para quem está investindo e tem um histórico muito ruim. Eles mostraram de fato como não gerir uma empresa. E a empresa foi muito bem gerida nesses últimos anos, né? A gente não tem como negar. Outro ponto, eu não sei se você sabe, existe um negócio chamado PPI. Thales, o que é PPI? PPI é o Programa de Paridade Internacional. E esse Programa de Paridade Internacional que a Petrobras fez com que a empresa tivesse preços competitivos e competisse com o mercado internacional. Então, conforme o barril de petróleo ele subia, os preços também subiam da Petrobras. E não só isso. Conforme o câmbio subia, os preços também subiam. Isso teve um impacto gigantesco na operação e na geração de caixa da empresa. A empresa, de fato, se tornou uma empresa absurdamente lucrativa. A Petrobras passou a dar muito lucro com esse programa de paridade, porque passou a competir conforme os outros players do mercado competiam. Você pode se perguntar, mas isso não existia. Isso não existia aqui, mas isso sempre foi praticado lá fora. Então a crítica que muita gente fazia a essa paridade internacional era que não, isso aqui vai lascar o nosso país, ninguém pratica isso, não, pelo contrário, lá fora isso sempre foi praticado, e conforme o barril de petróleo subia, isso provocava que os preços ficavam absurdamente mais competitivos e a empresa tinha preços muito mais atrativos, mais altos. Isso fez com que a Petrobras gerasse uma puta de uma geração de caixa e isso se reverberou em lucro. Então a Petrobras continua sendo lucrativa. Então o que aconteceu nos últimos anos? Essa paridade internacional ela começou, vale lembrar, lá no governo Temer. E com essa política de paridade internacional, conforme o barril de petróleo subiu, e ele subiu muito ao longo dos anos, principalmente depois do Covid e principalmente por conta da guerra da Ucrânia, por conta que um dos maiores produtores de petróleo e exportadores de petróleo do mundo é a Rússia, está envolvido na guerra, por conta de restrições, o petróleo, entre aspas, ficou escasso e essa escassez, de fato, ela gerou uma característica. O barril de petróleo continuou a subir, ficou escasso e os preços dispararam. E a Petrobras, como estava com paridade internacional, acabou surfando também essa onda. Então, a paridade internacional foi uma política de preço da Petrobras que deu certo, fez com que a empresa desse um lucro absurdamente alto, ela se tornasse muito, 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 muito lucrativa, e é uma coisa que a gente não pode negar. Então, essa foi uma paridade que também foi muito criticada pelo governo. Então, o governo de transição também criticou muito, fala que isso é um assalto, está roubando o brasileiro, como é que pode a gente ser dono e a gente pagar valores absurdos, mas o que a gente sofre hoje foram consequências lá de trás, esquemas de corrupção, e não por um programa de paridade que tornou uma empresa ser muito bem lucrativa. Você ser lucrativo, você não está matando ninguém, pelo contrário, você está fazendo um bem à sociedade, porque você tem mais investimentos, você contrata mais, você gera mais emprego e você não só alimenta a cadeia que está ao seu redor. Então, é importante a gente entender isso. Eu estou trazendo esses pontos aqui, porque muita gente fala da loucura da Petrobras e não entende.
E essa loucura da Petrobras, principalmente hoje, do medo do investidor, ele está relacionado a essas políticas que de fato deram certo, e a gente viu que deu certo, a empresa foi muito bem gerida, dívida controlada, o que não fazia sentido foi vendido, a empresa remunerou muito bem o acionista. Fica com, agora, uma perguntinha. Será que a Petrobras vai continuar fazendo isso com um governo que tem um histórico muito ruim e não fez absolutamente nada lá atrás? Na verdade, fez corrupção, gerou muito má empresa. Será que eles vão conseguir fazer isso agora? Será que vai de fato existir uma transformação, uma conversão de um governo que geriu muito mal a empresa? Pronto, é só uma pergunta que todo mundo faz e que fica aí no ar para que a gente reflita também. Então é isso, essa é a reflexão que eu quis trazer para todo mundo, até sobre Petrobras, se você não sabia ou se você sabe. Se você gostou, comenta, curte e tiver alguma dúvida também coloca aqui embaixo. Beleza, investidor? Não esquece, a gente vai postar aqui semanalmente alguns vídeos sobre algumas empresas. A gente começou por Petrobras, acho que é importante. E no demais a gente vai fazendo isso. Beleza?